Deus não existe, portanto, a vida não tem sentido. Eles eram honestos nisso. Mas havia também a possibilidade de você se lançar a Deus, não pela razão, mas pela entrega da sua vida. O elemento volitivo, você abrir o seu coração. A razão limpa o obstáculo, mas você tem de se render. C.S. Lewis, inclusive, eu uso muito isso, e ele já falava, ele dizia, conversão é rendição. É rendição. Você dizer, tá bom, Senhor, eu não posso sozinho. Então, foi neste ponto de estresse, no sentido, não do sentimento interior, mas no ponto de tensão, nesse ponto de tensão máximo que eu fui colocado, de ter de me posicionar. Foi aí que, de fato, eu me converti. Eu entreguei minha vida ao Senhor e disse, como o apóstolo Paulo disse na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21, disse, viver é Cristo, morrer é ganho, é lucro. A distância entre mim e o Evangelho havia sido limpa, e a partir daí que eu disse, a vida é insustentável sem Deus, eu entrego minha vida ao Senhor. E a partir daí tudo muda. Não é que as coisas fiquem diferentes, mas nós passamos a vê-las por nova perspectiva. A primeira coisa que muda é que nós passamos a ver a vida da perspectiva da eternidade. Por exemplo, a minha filha, Lissa, que morreu, ela está nos braços do Senhor. Nós iremos conviver pela eternidade. O que são alguns tantos anos aqui na terra, se somos eternos? De fato, o crente tem que fugir dessa força que existe, puxando o crente para as coisas mundanas. Nós temos que olhar para a perspectiva da eternidade, colocar as coisas na perspectiva real, e tudo muda. E na perspectiva de que Deus existe, tudo se torna mais cheio de propósito, mais cheio de sentido. Depois nós tivemos a outra filha, a terceira filha, que é Tásia. Tásia, que está aí já com 17 anos, é uma artista, eu incentivo muito, nós precisamos de artistas no mundo cristão. A artista, depois você entra no Instagram dela, que é Tásia Licurgo, T-A-S-Y-A e Licurgo. É uma artista e está aí. E, em relação a pessoas que perderam filhos, eu passei a verificar coisas muito interessantes nas Escrituras também, que a Bíblia tem para tudo. Eu vou só mostrar uma coisa para vocês, antes de terminar, que foi uma coisa muito impressionante que eu vi nas Escrituras, sabe, em relação a isso. Teria como eu pedir o auxílio aqui de duas pessoas que tenham a Bíblia, para vir aqui, duas pessoas com a Bíblia, para um ler uma parte ou ler outra. Pode vir, irmão? Não é possível, né? Vem duas pessoas com a Bíblia aí. Pronto, vem, irmão, aqui, por favor. Venha mais uma pessoa com a Bíblia. Pode vir aqui só para ver. Vem aqui, irmã, por favor. A senhora podia subir aqui. Aí fica aqui um de cada lado aqui, por favor. Ó, só é porque para facilitar o negócio aqui, o irmão não ficar passando para um lado para o outro. Você pode até passar para um lado para o outro se você quiser. Mas vamos ver isso que eu achei, nós vimos no livro de Jó, por exemplo. Olha que coisa impressionante no livro de Jó, como a Bíblia é poderosa. Jó tem 42 capítulos, não é? 42 capítulos. A senhora quer ler o capítulo 1 ou 42? Qual é que... Tanto faz? Então, abra o capítulo 1, né? Porque é a ordem de leitura assim. Jó 1, abra no capítulo 42, que é o último capítulo de Jó. Eu até escrevi um livro sobre o livro de Jó. Pena que eu não trouxe meus livros, né, para vocês. A senhora vai ler o 1 de Jó, tá bom? Mas não vai ler todo não se preocupe, é só uma partezinha, viu? Olha só que coisa interessante, Jó. Nós vamos ler aqui primeiro, a irmã vai ler primeiro aqui, o que Jó, como vocês sabem, primeiro livro escrito na Bíblia, Jó tem os filhos, tem os animais e tudo morre, não é verdade? Vocês se lembram disso? Então vamos ler com o que Jó tinha aqui. A senhora pode ler Jó, ele começa a dizer em Jó 1, 2, né, os filhos, né?
quiser ler Jó 1, fala bem de Jó, e para a gente falar bem de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Pronto, Jó 1 fala bem de Jó. Jó, inclusive, um livro muito difícil de ler em hebraico, porque o hebraico de Jó é muito antigo, é um livro muito difícil de ler. Mas vamos ler Jó 1:2 para dizer o que ele tinha. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Vamos prestar atenção em todos os números, tá bom? 7 filhos e 3 filhas. Aí a senhora podia ler Jó 1:3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso. Pronto.